Olá, boa noite. Então, agora, depois destes problemas técnicos, já estamos aqui mesmo em direto, aqui no canal do YouTube. Então, espero que estejam todos bem. Eu estou muito entusiasmada, mesmo com estes problemas técnicos, estou muito entusiasmada de poder estar aqui a partilhar pela primeira vez esta aula online, esta masterclass. Então, estou mesmo muito entusiasmada por aquilo que decidi trazer hoje até ti, a todos que realmente possam aqui ouvir e que mesmo depois possam assistir a esta gravação. Então, aquilo que eu também quero poder convidar é que possam estar sem dúvida em estado de presença, porque há muita coisa que nós ouvimos, muitas coisas que nós escutamos, mas que quando nós estamos em estado de presença, há muitos sinais, há muitos insights que podemos sem dúvida absorver. É diferente, completamente diferente de apenas ouvir. Então, aquilo que nós absorvemos, aquilo que me toca a mim em particular. Então, o convite que vos faço é que neste bocadinho que tiram realmente ah, para vós, que aproveitem mesmo. Então, aproveita mesmo este tempo que estás aqui, aproveita para poderes ter também contigo um papel, um bloco, uma caneta, para que possas absorver e tirar assim alguns insights que sem dúvida podem fazer total diferença. Então, se existir alguma coisa que te toque e faça a diferença naquilo que ouviste hoje, já é sem dúvida maravilhoso. E o tema que eu trago aqui, hoje eu podia trazer sem dúvida várias chaves de sucesso para conseguires manifestar tudo na vida, e na base do que eu trago está obviamente isso. E está a essência. Por isso é que o tema que eu trago é sem dúvida este tema de trazer, de entender o que é que realmente faz os teus olhos brilhar. E o que eu trago hoje aqui de uma forma muito simples é perceber a base, é perceber a essência, porque sem conhecer o meu verdadeiro ser, eu não consigo fazer planos e mais planos e mais planos, ou melhor, eu consigo fazer os planos, mas as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E é aqui esta base que eu convido realmente a que possas olhar, porque isto aconteceu muito comigo. Aquilo que eu trago também aqui hoje é muito algo que foi sentido em mim, algo que eu posso trazer aqui na primeira pessoa e que possa de alguma forma também ajudar. Então vou trazer algumas estratégias que eu comecei a olhar de forma diferente e que fizeram muita diferença na forma de como eu comecei a viver a vida, da forma como as coisas começaram a vir até mim, porque eu realmente estava a olhar de uma forma diferente, se calhar para as mesmas coisas, não é? Mas comecei a mudar um pouco as lentes, a forma como olhava, e é isto que eu quero sem dúvida trazer aqui e que possa ajudar-te de alguma forma a ganhares mais clareza no teu caminho, a teres mais certeza daquilo que tu gostas e a entenderes realmente o que é que te faz brilhar os olhos, o que é que sem dúvida te entusiasma. Porque há alturas da vida que nós estamos sem entender bem o que é que se passa connosco, estamos confusos e isso acontece porque nós não estamos a viver e a ser quem nós somos. Então, não estamos a viver a vida que nós merecemos viver, não estamos a ser aquilo que nós somos, não estamos a fazer aquilo que nós amamos, e então os nossos olhos não vão realmente brilhar. Então, é isto sem dúvida que quero trazer-te aqui hoje, nesta masterclass que eu considero a base, a essência. Sem eu saber o que é que faz o que é que me faz os meus olhos brilhar, eu podem-me dar o melhor plano de alcançar e de escalar resultados, que nada vai acontecer. Isto já aconteceu comigo, eu já bati com a cabeça e foi aí que realmente que aprendi que se calhar tenho que olhar melhor para alguma teoria que realmente que até sabia, e não é só a teoria, é entender mais além. E é um pouco este mais além também que eu quero aqui trazer, de uma forma fluida, tranquila, porque muitas vezes absorvemos aqueles conteúdos práticos só e não sentimos e não absorvemos o que é que daqueles conteúdos me serve, me toca, me faz sentir, onde é que eu preciso sentir estes conteúdos. E isto aconteceu-me. Então eu quero trazer-te aqui
um pouco de uma reflexão também e que possas lá está, em presença para conseguir entender isto. E eu deixo esta reflexão do que é que realmente os nossos olhos são, e os nossos olhos são o espelho da alma, sem dúvida. Então, o que nós vibramos cá dentro, menos bom ou realmente bom, ou excepcionalmente bom, os nossos olhos vão refletir isso. Os nossos olhos refletem isso. Então, o que é que realmente está cá dentro? Olha-te ao espelho, olha bem nos olhos, não é olhar assim só por olhar, passou o espelho e despacha de correr e tudo mais. Experimenta olhar para o espelho e ver realmente o que é que sentes. Se realmente sentes que vibração boa de um novo dia, vibração boa realmente de algo que vou fazer, de algo que existe em mim, na minha vida, no meu dia a dia, ou se há ali algo que está a faltar, que eu tento realmente estar bem disposta, tento estar animada, mas está aqui algo que me falta, algo que realmente não está a encaixar, não é? Então, refletir um pouco sobre isto, sem dúvida. E é por isso que trago aqui uma pirâmide, assim dizendo, em que não há realmente a base da pirâmide seja a mais importante e o topo seja menos importante, não, nada disso, mas um alinhamento de que primeiro tem que começar por uma base e perceber realmente as restantes ditas estratégias, e eu não lhe chamaria estratégias, são mais umas chaves do género que eu vou realmente olhando para cada passo destes e eu vou permitindo ter mais clareza e percebendo e absorvendo vários sinais que me possam surgir de tudo isto, desta forma de olhar um pouco diferente, que é só isto que eu também quero trazer-te a ti, é que possas olhar muitas vezes sem ser com aquelas palas tão grandes que muitas vezes temos e que muitas vezes colocamos, rigidez de pensamento, e isso não nos vai permitir ir mais além, viver a vida que existe para viver, muito melhor e muito maior do que nós possamos imaginar, que em sonhos, em visualizações possamos ver. Então, nós temos uma vida muito maior para viver e que muitas vezes nos limitamos a vivê-la, a manifestar determinadas coisas, porque nós colocamos palas e rigidez no nosso ser e não permitimos ir onde precisamos de ir. E é por isso que, sem dúvida, que a primeira chave de todas é eu saber quem eu sou, é eu ir à minha identidade. E quantas vezes isto acontece, que está aqui espelhado nesta frase, quanto daquilo que nós vivemos, do nosso dia a dia, faz sentido ou não com o que realmente somos? Quantas vezes eu dou por mim ao responder a alguma coisa ou fazer algo que não encaixa, que eu digo, não encaixa comigo? Mas só que isto acontece muitas vezes, se calhar, contigo, de uma forma rotineira demais. Ou seja, não é um caso esporádico em que acontece não ter dito ou não ter expressado, acontece todos os dias isso. Então eu não estou a viver realmente quem eu sou. E quando isto acontece, eu realmente sinto tristeza, sinto frustração, quero realmente que as coisas aconteçam. Estou a fazer o plano que me disseram que funciona, mas não funciona para mim. Porque eu não estou a fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou a fazer o que funciona para o Zé, o que funciona para a Joana, porque aquele plano maravilhoso encaixa no sentido e no ser da Joana e do Zé. E se calhar não encaixa no meu. E é aqui que faz a diferença total, total, e que é aqui que existe aquele clique. Ok, o que é que me faz mesmo vibrar? O que é que eu realmente gosto? Então, a chave de tudo, antes de eu saber um plano, antes de eu querer saber como é que as coisas funcionam, eu tenho que entender realmente quem é que eu sou. E eu gosto muitas vezes de partilhar esta ideia de existirem três eus, existem três eus, o eu realmente da razão, o coração e a intuição. Eu gosto de separar nestes três, eu gosto de dizer muitas vezes que o coração e a intuição se fundem bastante, mas há uma grande distinção do que é o mental e do que é o sentido.
E o mental é muitas vezes o que vem primeiramente ao de cima, em que eu quero compreender, onde eu quero compreender as coisas, em que eu quero que as coisas tenham uma justificação lógica e que isto às vezes é e são as maiores amarras que eu me posso colocar quando eu quero compreender tudo na lógica do ser, em vez de realmente entender tudo na lógica do sentir. Na lógica de sentir e não de compreender que funciona assim, porque isto, por aquilo, e é o mental. O mental é maravilhoso e é incrível, este andar cá de cima, só que ele é muito mais limitado. Ele é muito mais limitado do que é este andar cá de baixo. Então, as verdadeiras respostas, as respostas realmente puras, as respostas que nos vão realmente dar uma liberdade de crescimento, são as respostas que estão cá dentro. E eu só consigo encontrar estas respostas quando eu consigo permitir-me a dar-me espaço, acima de tudo, quando eu consigo permitir-me a calma, porque no barulho gigante do dia a dia eu não consigo escutar nada, não ter clareza realmente de nada, porque está tudo muito barulhento. Então, como é que eu consigo ouvir o que é que o meu coração diz? O que é que, para além disso, o que é que a minha intuição realmente me está a dizer? Quando existe muito barulho à minha volta. Então, muitas vezes eu não ouço a minha intuição, que ela fala comigo, ela diz-me sempre o caminho mais certo, ela diz-me o caminho que vai na liberdade do meu ser, e não ouço muitas vezes, não escuto por este motivo. Por um motivo realmente de estar muito barulho à minha volta, eu não me permitir ter momentos realmente para me escutar, para me ouvir, momentos de estar só parada, por exemplo, na esplanada e olhar para a volta, perceber o que abana, o que é que não abana, as luzes, o que for, o que passa, o que se passa à minha volta, e muitas vezes é neste parar que as coisas acontecem. E isto aconteceu-me, e em alturas de maior caos, as melhores respostas surgiram quando eu tive que decidir parar e que me estava a custar imenso parar, porque sou da ação, sou de alinhamento, sou de realmente fazer planos e entendi em caos, e foi aí que realmente a grande abertura se deu, o grande clique, e havia teorias que sabia, e como eu digo, vá para além da teoria, é isto que eu também quero trazer aqui hoje, que vejas para além do lógico, para além do falado, para além, conecta-te com o sentido. Porque é aí, nas maiores confusões, nos maiores caos, que realmente tens mesmo que parar, para depois de entrares em ação. Sem saberes a essência, de nada vale tentares cumprir o plano, que as coisas, como eu disse logo ao início, não vão surgir. Então, para. Pode parecer estranho parar um dia, 2 dias, 3 dias, se for necessário, para mesmo esses dias todos. E não te frustres por estares parada e achares realmente como é que eu estou parada, se eu preciso que as coisas aconteçam. Quantas vezes isto já te aconteceu? Alguma vez já te aconteceu isto? De sentires que não posso estar tanto tempo parada, porque as coisas têm que acontecer na minha vida? Partilha alguma coisa se existir algum, se estiver a fazer sentido também o que eu estou a partilhar neste momento. Eu passei por isto, por sentir a algum momento enervada por parar, mas sem dúvida agora percebo, foi a melhor estratégia que eu fiz nessa altura de caos, foi sem dúvida parar, porque qualquer plano que eu colocasse naquele momento não ia funcionar. Não ia funcionar porque não estava a vir de onde tinha que vir, porque eu nem estava a colocar intenção no que eu estava a fazer, porque não era vindo daqui, vindo realmente de onde tem que vir. E quando realmente entendi, nessa pausa gigante, algumas, como eu digo todas, porque muitas fichas caíram, não é? E tudo encaixou porque eu permiti-me a começar a sentir mais. E anotava tudo o que me vinha. Então eu deixo também este convite de poderes, porventura, a alturas parares para as respostas da tua liberdade de ser, daquilo que tu queres que aconteça já para ontem,
aconteça no tempo que tem que acontecer e vai acontecer do mais fluido, do mais rápido e do mais exponencial. Mas é preciso, se calhar, que pares para que depois, plim, 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 caia tudo. Tudo maravilhoso. Então reflete sobre isto também. E é esta conjuntura toda. Aí o mental já pode vir mais realmente para criar, para acontecer, porque todos estes nossos eus fazem parte e fazem sentido. E o mais importante realmente na vida é que consigamos ter uma vida com sentido. Porque se não existe isso, vai acontecer, lá está, eu querer que nada das coisas aconteçam, e mais isto e mais aquilo, e nada, nada, nada. E está ali um entrave sempre, um entrave sempre. Então, depois de eu sim conhecer de boa, cada vez preciso de parar, por isso entendo muito bem, exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Muito grata por esta partilha, porque é mesmo. E eu espelho isso que me aconteceu, porque eu precisei mesmo de parar para tudo a seguir vir. E na altura dizia: "Eu não posso parar, porque tem que acontecer, porque, eu tenho que fazer, eu tenho que". Quando percebi que realmente que tinha mesmo que parar, e foi a melhor coisa que fiz nesse caos, nessa altura, foi parar. Por isso, muitas vezes é preciso parar uma semana inteira, que seja preciso, às vezes pode ser só um dia, mas às vezes pode ser uma semana inteira ou até mais, para que as verdadeiras fichas caiam. E anotar tudo nessa altura em que se para. Porque depois, quando for para fluir, flui tudo com uma ascensão, com uma velocidade, que é só isto que eu vos posso transmitir mesmo, esta confiem que isso acontece. Mas é preciso também confiares em ti, que depois as coisas realmente acontecem, porque depois vais perceber que está tudo alinhado. E agora está alinhado! Eu posso criar, eu posso acontecer, eu posso fazer. E deixo-te aqui, antes desta chave 2, para te questionares também de quando paras, tu consegues perceber realmente aquilo que te entusiasma e que gostas. Vai à base daquilo que gostas. Vai à base, por exemplo, de questiona, reflete sobre o que é que muitas vezes as pessoas gostam de falar contigo, te questionam, te pedem ajuda. O que é que constantemente as pessoas te pedem ajuda? Reflete também um pouco sobre isto, porque isto também ajuda em te conheceres melhor ainda. O que é que com frequência as pessoas me pedem? E o que é que com frequência eu faço e posso estar horas e horas e horas a fazer e perco-me até a fazer. Isto pode ajudar aqui. Deixo aqui esta dica. Obrigada. Ajudei nas nossas mentorias. Lá está. As respostas estão todas em nós. Todas, todas. Muitas vezes precisamos de alguém que nos faça olhar melhor para as coisas, que nos faça olhar melhor para as coisas. Depois, sim, quando as coisas estão mais escavadas, depois implementar estratégias, mais planos, aquilo que seja, mas precisamos de ir aqui. E depois de entendermos este nosso ser, porque o ser é sempre muito maior do que o ter. O ser é sempre muito maior do que o ter. Então é importante realmente sermos quem nós somos. Ponto final. Depois disso vem sim o meu propósito. É importante eu perceber o que é o meu propósito. E eu gosto aqui de dizer assim: tirem este chavão, porque há pessoas que não gostam deste chavão, não é? Eu pus aqui mesmo a poder falar sobre isto desta forma, mas o propósito é nada mais, nada menos do que aquilo que me leva a fazer determinadas coisas, aquilo que me leva a viver todos os meus dias. E eu deixo sempre esta reflexão, e é por isso que deixei aqui esta questão: é quantas vezes nos falta o chão no caminho? Quantas vezes nos falta o chão no caminho? Quando nos tirou o chão é porque há algo que está a faltar em mim. Há algo que não está a acontecer nos meus dias, no meu dia a dia, que tem que existir. E eu deixo aqui uma ideia só. Se no meu ser a liberdade é algo que tem que estar presente todos os dias, se eu trabalho para um sítio em que eu não me posso expressar nem ser quem eu sou, eu não estou
a viver o meu propósito, por exemplo. Porque falta-me algo no meu caminho, é por isso que eu vou estar rabugenta, é por isso que eu vou estar enervada com frequência, porque uma das bases do meu caminho, uma parte do meu chão está tirada. Então é muito importante nós conhecermos aqui o que é que nos ampara todos os dias no caminho, o que é que não pode faltar, para que eu consiga ter o brilho no olho. São várias coisas que levam a que eu consiga manter sempre o meu brilho no olho. Eu posso saber quem eu sou, isso já me realmente me dá brilho no olho. Mas se eu realmente não viver, não colocar aquilo que eu sou no meu dia a dia, e se eu não tiver um chão bem enraizado, aquilo que realmente que eu sou, não tiver bem firme, está algo a faltar. Há algo que realmente me está a faltar. E quando nós entendemos aquilo que é preciso ter todos os dias, vivermos todos os dias da nossa vida, tudo se torna mais claro. Então, quando nós encontramos aquilo que nos move, começamos a ter cada vez mais clareza do que é que realmente tem que acontecer. E depois, sim, é importante entender o que é que eu acredito. E quando eu digo o que é que eu acredito, quando eu reflito sobre isto, eu gosto de fazer aquele convite de que história é que eu me conto a mim própria, porque muitas vezes eu limito-me com as histórias que eu me conto a mim própria. Então há coisas em que eu acredito que me ajudam a crescer, a impulsionar, mas há muitas coisas em que eu acredito que só me diminuem, não é? Que são as ditas crenças limitantes, crenças expansivas, mas vir aqui realmente ao simples, o que é que eu acredito e que me faz sentir bem? E o que é que eu acredito que não me faz sentir bem? Tudo aquilo que eu acredito, que eu verbalize, que me faça sentir mal, que me faça sentir pequenina, é para colocar de lado. Ou melhor, é para eu olhar para isso, tentar entender e a seguir mudar esse padrão, mudar essa crença. Eu posso ressignificar muito coisas em que acredito neste momento, não são válidas para sempre. Eu posso passar a acreditar noutra coisa. Quando eu digo que eu acredito que não sou capaz nunca de escrever um livro. Não, eu não sou capaz disso, não é? É uma história que eu me estou a contar. É uma história que eu me estou a contar. Se eu decidir realmente acreditar que sou capaz, eu tenho que pensar: "Ok, eu tenho é que procurar realmente as competências, desenvolver competências para poder ser capaz". Então, se eu tirar este curso sobre escrita, sobre criatividade, se calhar eu vou ser capaz de escrever um livro. E começo a modelar aqui a história que me conto. E quero deixar só aqui mais este insight super importante naquilo em que eu acredito. Para além de muitas vezes o que nos vem aqui: "Eu não sou capaz, não sou suficiente, eu não estou preparada para isto". Então, acredita que podes colocar-te na preparação de: "Eu posso preparar-me para". Então, como é que eu me posso preparar para? Não é? Então, é a forma como eu olho para as coisas que muda totalmente as coisas. A forma como eu olho muda totalmente. Quando eu olho para um quadro, vejo determinada coisa. A Joana olha para o quadro, vê de outra forma. Então, todos temos a nossa forma de olhar diferente. E isto é que nos torna também únicos, não é? É a maneira como nós olhamos, modifica totalmente o que estamos a olhar, não é? Então, a forma como nós olhamos faz total diferença. Então, algum episódio também do passado que me possa ter acontecido, não é? Eu posso ressignificar essa história, eu posso contar essa história de uma forma diferente. Eu tenho que olhar para ela primeiro, aceitá-la, viver tudo o que posso ter viver para limpar o que aconteceu e para voltar a construir uma nova história sobre o que aconteceu. Eu gosto muito de dizer aqui a diferença de história, não é? Para história. Então, história foi o que verdadeiramente aconteceu, com História. E a história que eu conto é algo que eu ressignifico, algo que eu mudo e crio o significado que eu desejo para me realmente expandir, para me fazer sentir bem.
É a história que eu me conto. Eu posso contar-me a mim as histórias que eu quiser, desde que sejam histórias com ESTORA, para realmente me elevar. Então, tudo aquilo que me ajuda para elevar é para eu ficar comigo. Tudo aquilo que realmente não me serve, que realmente não me acrescenta, eu digo mesmo, é para olhar muitas vezes e é para entender o que é que eu posso tirar dali de algum ensinamento e deitar fora. Eu só quero ter na minha mochila aquilo que me serve, que realmente me consigo catapultar, né? Consigo elevar, consigo ir mais à frente, consigo ir mais além. Então, isto é que faz a diferença. Então, eu preciso entender o que é aquilo em que eu acredito vai-me levar para o passo a seguir ou vai-me colocar ainda mais no fosso. Então, o que é que eu decido acreditar? Para depois, sim, perceber o que é que eu quero. Para perceber realmente qual é a intenção que eu tenho em cada dia meu, qual é a intenção que eu tenho para cada objetivo. O que é que eu desejo realmente alcançar aqui? Quando eu firmo um objetivo, lá está, como é que eu consigo que isto venha antes de eu saber o que é que eu sou, o que é que eu gosto, no que é que eu acredito? Se estas bases aqui para trás estão assim todas meio emaranhadas, como é que eu vou estabelecer um objetivo? Porque é que há muitas pessoas que não conseguem realmente estabelecer um objetivo e vários objetivos, porque elas nem sabem bem o que é que elas são, o que é que elas gostam, quanto mais dizer querem isto ou desejam isto. E se disserem é em vão, é vazio, tanto que muitas vezes alcançam-se coisas e depois perdem-se com facilidade porque foram adquiridas com uma intenção, num sentido de vazio. E quando isto acontece, hum, alcança-se e além de se alcançar, mas facilmente também se esvaziar, é que nem sequer vai pingando, é o que eu costumo dizer. Quando nós colocamos objetivos com intenção que não está de acordo nem nada alinhada com aquilo que nós somos e com aquilo que nós vibramos e que nós amamos e que nós gostamos, só vai pingando. Só vai pingando. Agora, quando nós alinhamos toda a estrutura anterior, por isso é que é super importante toda a estrutura anterior, toda a base anterior estar realmente bem alicerçada. Os meus alicerces de vida realmente são é aquilo que me faz, é o tal chão do caminho, é o dito propósito, são os meus alicerces, é aquilo que não pode faltar. Porque quando falta esse chão, eu quero ir mais além e não consigo. Eu quero estabelecer objetivos e vou fazendo, mas vai pingando. Mas quando toda aquela outra base está enraizada, está alicerçada, está realmente fluida, está em prazer, quando realmente isso está dessa forma, as coisas acontecem de uma forma altamente exponencial, com uma velocidade que é que é realmente incrível. Então, tira tempo, batalha o tempo que for preciso nestas chaves iniciais, para quando chegares aqui a esta fase de estabeleceres objetivos, as coisas realmente engrenarem. Porque se não tiveres o restante bem firme, bem clarificado, esta parte aqui vai ser tão em vão, que vai frustrar tanto, enervar tanto, que vai dar vontade de mandar um grito do Ipiranga e muito mais. Então, vai à base, para depois criares grandes planos e tudo e mais. Então, é importante perceber o que é que eu quero, saber com clareza o que é que eu quero, e eu consigo fazer isso com facilidade quando tudo o resto está bem alinhado. E depois lá está. Entra o plano perfeito, entra a ação alinhada com o que eu quero e desejo sentir, o que é que eu realmente quero sentir, o que é que eu quero sentir com um determinado objetivo. E aqui entra isso. E perceber, eu acredito neste objetivo que estou a criar e a seguir conseguem vir os planos, as ações, entender com quem é que eu tenho que falar
que se me pode ajudar nisto. Então não ficar também só no eu. Eu sei tudo, as respostas grandes estão em mim, mas as respostas, as perguntas boas que eu me posso fazer muitas vezes também é com quem é que eu posso falar que me possa ajudar nisto. Porque realmente é este sentido de união à vida, a tudo, ao que existe à nossa volta, que também faz total diferença. Então, as respostas estão todas em mim. Então, se eu não tenho tempo para mim, para me escutar, eu não vou ter as melhores respostas, porque não é o outro que me vai dar as respostas, não é deixa-me cá perguntar à Joana se isto é bom para mim. Não é aí. É bom eu perguntar a alguém, por exemplo, que já saiba sobre algo e eu dizer: Ok, olha, vou falar com a Joana que sabe sobre isto e vou-lhe perguntar para me ajudar nesta parte que eu não sei ainda. E aqui é que é bom realmente nós sabermos realmente procurar pessoas para nos ajudarem no caminho, não é? Mas elas não são não é procurar pessoas para nos darem as respostas que nós temos. Não é eu perguntar a alguém: "Achas que isto é melhor? Achas que o caminho A ou B, qual é o que achas que é melhor?". Não é a outra pessoa que vai dizer isto. A outra pessoa não tem que achar nada. Então a pergunta que tens que fazer para ti, para conseguires os melhores planos, é para ti mesmo, é a pergunta: "O que é que isto me faz sentir? Este caminho? O A, o B? Surge medo? Mas o medo é porque é algo novo, é algo que eu nunca fiz, mas eu tenho vontade. É que muitas vezes aqui surge isto. E há muitas vezes a dúvida, eu duvido da minha intuição, porque ela às vezes traz-me coisas grandiosas e eu vêm-me aquelas crenças todas que eu não, em que eu não acredito, aquelas que me fazem sentir pequenina, e aqui é preciso olhar desta forma diferente. Que perguntas é que eu tenho que fazer? Quando eu não estou a ter as respostas que desejo, que está tudo cada vez mais confuso, é porque eu não estou a fazer realmente, sem dúvida, as perguntas certas para mim. Quantas vezes se questionam em relação a porque é que isto me aconteceu? Porque é que só a mim? E eu digo, coloca uma cruz, apaga essas perguntas que não servem para nada. Porque essas perguntas não te levam a lado nenhum, a caminho nenhum, só levam para trás, só levam para baixo, só levam para o buraco. Então as perguntas que eu tenho que fazer têm que ser perguntas sempre que me elevam, que me colocam sempre mais além, que me façam sentir bem. Tudo o que me faça sentir menos bem não me serve. Então perguntar porquê é que isto me aconteceu, em vez de como é que eu resolvo agora esta situação, isto sim coloca-me poder em mim, sentido de olhar de outra forma para a situação. Porque questionar porque é que isto aconteceu, de nada serve. Agora, se eu perguntar o que é que eu posso fazer com isto que me aconteceu, avariou não sei o quê. Porque é que isto me foi acontecer? Porque é que me foi avariar esta máquina? Em vez de eu perguntar, ok, agora, como é que eu faço para resolver isto? Para arranjar a máquina? Deixa-me cá ver, tenho que falar com aquele senhor, tarara. Só isto. Isto muda realmente a forma como te vais sentir também. Então, os planos que nós criamos têm que ir neste sentido, alinhado com o que eu quero também sentir. Trazer isto à ação. A ação ser realmente, procurar sempre realmente sentir-me melhor, procurar o nível a seguir, a forma como é que eu me desejo sentir de uma forma realmente mais expansiva. E entender também isto, que isto foi algo que numa altura me chegou a limitar, em que eu queria começar já com tudo, a querer controlar tudo. E eu já vou falar aqui um bocadinho também sobre controle. Então, eu não tenho todas as respostas quando decido começar, mas eu sei que ao longo do caminho as respostas vão surgir. Então, eu quando começo, eu preciso ter realmente algumas coisas para poder começar, não é? Mas eu não preciso de ter tudo delineado até B. Eu preciso ter um alinhamento inicial
Mas eu não preciso ter tudo sabido. Eu quero lançar determinada coisa, quero criar determinado programa. Eu não preciso saber tudo, desde o início da criação do programa até ao final. Eu preciso saber os primeiros passos. Eu preciso saber estes primeiros passos. E no final, e no caminho, até vão surgindo as pessoas que me vão realmente dando luzes vão surgindo a mim insights para os próximos passos, vai surgindo ao longo do caminho. Então eu tenho que saber confiar que ao longo do caminho vai surgir. E que eu não preciso começar com tudo, a saber tudo, a controlar tudo. Porque a magia das coisas e do grande que está realmente para nós também está nesta entrega. Nele saber que eu tenho que dar o primeiro passo e os primeiros passos e os outros a seguir vão surgir, vai tudo surgir e vai-se tudo alinhar. Então é só isto mesmo. E a chave 6 é algo que é importante, porque nós fazemos parte realmente, não vivemos isolados do mundo, não é? Então, esta chave 6 é preciso ser olhada, é preciso ser observada, faz parte desta pirâmide, que é o meio. E o meio, eu gosto de falar deste meio como de duas formas. As pessoas, obviamente, que estão à minha volta, mas primeiro que tudo entender é como é que eu reajo ao que existe à minha volta. Qual é a forma que eu reajo? Porque é isso que determina também aquilo que eu sou e aquilo que eu vou sentir. É a forma como eu reajo perante determinada coisa. Eu tenho que ser exemplo e responsável sobre aquilo que me acontece. Então, o meio, as pessoas podem dizer algo, mas não é o que a pessoa disse, é a forma como eu reajo sempre ao que o outro disse. Então não foi o outro que me fez sentir triste, que me fez sentir frustrado, enervado, alegre, não é? Fui eu que reagi dessa forma ao que aconteceu à minha volta. Então eu tenho a capacidade sempre de me colocar num papel primordial, num papel de extrema importância, de eu ser realmente exemplo em relação em relação a tudo aquilo que me acontece. Então eu tenho que me colocar realmente no plano de eu sou responsável por. Eu realmente sou responsável por aquilo que me acontece. Eu não sou responsável pelo que o outro diz, mas eu sou responsável sempre pela forma como eu vou reagir ao que outro me acontece. E este é a primeira forma de olhar para o meio, porque todos fazemos parte de um meio, todos vivemos em sociedade, então eu tenho que entender como é que eu me relaciono com o meio, como é que eu permito que o meio entre em mim. Então eu aqui tenho que assumir e colocar a responsabilidade na minha pessoa. Eu ser exemplo na forma como eu enfrento o mundo, como eu absorvo o mundo. Então é importante entender isto e perceber realmente com quem é que eu decido estar mais próximo no meu dia a dia, nas minhas relações. São pessoas que realmente me ajudam também no meu caminho, ou são pessoas que sem dúvida não me ajudam nada e que fazem para dispersar. Então, como é que eu, lá está, me coloco em exemplo, em controle do meu meio? Onde é que eu assumo o papel soberano de responsabilidade sobre tudo aquilo que existe à minha volta. Assumindo realmente isto. Eu absorvo aquilo que me faz sentido absorver. Então sou eu que sou responsável por essa parte. Por tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que me acontece, tudo aquilo que entra cá dentro, fui eu que permiti que entrasse. Então, quando olhamos desta forma, nós largamos o vitimismo, nós largamos isso tudo, o outro fez-me isto, fez-me sentir aquilo, fez-me não sei o quê, e tantas outras situações na nossa vida. Então, é largar muito este síndrome de vítima que existe com muita frequência na sociedade e assumir realmente como é que eu posso olhar desta forma diferente, como é que eu posso ser soberana, não é? Nas minhas decisões, nas minhas ações,
na minha vida, acima de tudo, não é? Como é que eu posso ser assim? Então é a forma como eu reajo às coisas. E para finalizar, depois de todos estes, até agora partilhados, veio uma chave que eu partilhei logo ao início, que é no que confio. No que é que eu confio? E eu gosto de dizer sempre, primeiro que tudo e nada mais, eu tenho que confiar em mim sempre. Se eu não confio em mim, eu não vou confiar na vida, eu não vou confiar em nada. Como é que eu confio na vida e acredito que a vida tem mega planos para mim quando eu não confio sequer em mim? Quando aquilo que eu falo para mim é tão pequenino. Então, quando eu me falo desta forma, é impossível que eu me sinta capaz de fazer e acontecer e manifestar e sentir e vibrar e tudo mais. Então, primeiro confiar em mim, sempre. Se eu não me sinto totalmente confiante em determinada tarefa, a única questão que eu me posso fazer é como é que eu me posso sentir mais confiante? De que forma é que eu me posso preparar, por exemplo, para me sentir mais confiante a realizar determinada coisa que neste momento não sinto, se calhar porque preciso desenvolver algumas competências em mim que ainda não tenho tão desenvolvidas, mas chega uma altura também que também existe muito. Eu tenho todas essas competências, mas estou sempre à procura de mais e mais, porque não me acho nunca suficiente, e isto não sei se também já aconteceu, já sentiste isto em alguma altura, que eu uma altura senti, já tinha tantas faculdades em mim, inatas também, mas além das inatas tinha muitos cursos, e mais este curso, e mais outro, e mais outro, e mais outro, mais outra formaçãozinha disto, mais outra coisa a assistir daquilo, mais não sei o quê. E mesmo assim eu achava que se calhar eu ainda não estava dotada suficiente para falar sobre determinada coisa, escrever sobre determinado tema. E aqui está muito aquele síndrome de eu não estar totalmente confiante naquilo que eu sou, naquilo que eu posso entregar. Quando isto aqui muda, e quando há esta consciência também de assume-te realmente que és capaz, se calhar falta colocares ao mundo, falta colocares em ação, antes de tanta reflexão interna, tantos achismos internos que te fazem vir para baixo. Que tal começar? Ninguém é perfeito, ninguém começa perfeito, ninguém, isso não acontece. E só quem se acha assim é quem realmente nunca faz nada e nunca constrói nada, porque as coisas, para existir a evolução, tem que se começar de algum patamar cá mais baixo, né? Porque é assim que realmente é a evolução. Então eu não começo, sei lá de onde, por magia, de repente cheguei e aconteci. Então isto não acontece. Então primeiro eu tenho que confiar em mim. E quando muitas vezes eu procuro mais isto e mais aquilo para ter confiança, eu estou a ir fora. E não estou a olhar para dentro, onde é que eu preciso de confiar mais em mim, sentir mais confiança em mim. Não é mais o curso, não é mais isto, não é mais aquilo. Em muitas alturas base, acredita que não é isso. É preciso ires dentro para ires buscar essa pérola que está aí e que tens que olhar e tens que expandir. É isso que é o essencial. Então eu preciso confiar primeiro em mim e a seguir eu preciso confiar na vida e largar. Eu preciso largar. E muitas vezes aqui torna-se às vezes difícil. Mais para umas pessoas do que para outras, mas este largar é super importante para que as coisas aconteçam numa realidade muito melhor e muito maior do que aquela que possamos, em qualquer visualização nossa, ver, imaginar, sentir. E nesta parte nós precisamos de confiar realmente que existe algo muito superior a nós e que nós somos realmente um canal
de transmitir, de trazer para o mundo a mensagem que vem do outro lado. Então, nós somos só um canal. Então, é preciso largarmos o controle de tudo, de querer realmente controlar todas as variáveis da nossa vida e largar muito e não estarmos tão agarrados às rédeas todas, ter as rédeas todas na vida. Porque quando eu agarro tanto, quando eu quero controlar tudo, eu acabo, em alguma altura, por eu não controlar nada. E a vida mostrar-me isto mesmo. Então, se por algum motivo isto faz sentido, se isto faz sentido, larga, larga. Vai doer, a vida se calhar vai mostrar formas de te ensinar a confiar, porque é a vida, através de experiências, através de pessoas, através de acontecimentos que nos vão testar, não é? E vão testar realmente a nossa capacidade de acreditarmos em nós e de confiar que há algo mais e melhor. E quando eu quero controlar tudo, eu nem sequer consigo vibrar, nem viver, nem ser o melhor de mim, porque eu estou a querer controlar tudo à minha volta. E é tão esgotante, que realmente não é o melhor caminho. Às vezes pode parecer, porque queremos controlar, e se eu tiver tudo controlado, realmente está claro, está visível, está tudo alinhado, eu tenho tudo sob controle. E de repente a vida, então, nunca temos nada tudo sob controle, temos a parte que nos cabe, mas temos que deixar a seguir uma cota parte para algo muito superior e que vai trazer ainda até nós algo muito maior do que nós desejamos. E isto é tão claro e tão maravilhoso que eu só desejo transmitir-vos isto e, e, e pedir, convidar-vos mesmo a largar este controle. Alargar este controle. Porque eu, quando o fiz, e é por isso que eu falo na primeira pessoa, porque eu, quando fiz, as coisas começaram a fluir de uma forma maravilhosa e incrível. Quando eu permiti confiar na vida e não querer eu agarrar as rédeas todas, agarrar uma parte, nós temos realmente que agarrar uma parte da nossa vida e sermos responsáveis por o que fazemos e pelo que decidimos e pelo que estipulamos. Mas deixa Deus ser Deus, deixa o universo, aquilo em que acreditares, mas acredita que há algo muito superior que tem uns planos muito mais maravilhosos do que aqueles que tu tens. Então há uma altura que temos que entender isto e que temos que saber alargar, fazer a nossa parte, perceber que há uma outra parte que depois, quando conseguimos fazer isto, percebemos: ai, que incrível e que maravilhoso aquilo que realmente estava para mim. E eu não estava a permitir viver porque eu estava a querer controlar tudo, tudo. Então aquilo que eu te convido a fazer é mesmo isto: é confiares mais na vida e permitires muitas vezes ver o que ela tem para ti também. Faz o teu plano, faz todo o alinhamento, não é? Mas deixa uma parte fluir e vais perceber que esse fluir vai ser o encaixe perfeito. E é por isso que a pirâmide, né, constrói-se, e há uma base, há as bases principais, e este confiar não é que seja menos importante, nem o sexto seja menos importante que o quinto, nada disso. Tudo se envolve, e no meu ver, esta chave, esta sétima chave, envolve tudo. Envolve tudo. Sem esta chave, tudo o resto fica assim meio sentar selado. Então é importantíssimo ficarmos com este sentir
de confiar e de largar aquilo que é preciso largarmos. E, e deixar esta reflexão. No momento em que eu sinto, em que eu me conecto com este, com o meu dentro e que este que nos olhos refletem tanto, então no momento em que eu sinto, porque se eu não sentir, eu já disse, balelas de planos que nada encaixa. Por favor, nada encaixa mesmo. Então, primeiro, sentir verdadeiramente que está a vibrar todos os poros. Então, no momento em que eu sinto e me comprometo, a providência entra a meu favor de uma forma de um escalar incrível e maravilhoso. Aquilo que eu te convido a fazer mesmo é confia nisto e faz este caminho mesmo, porque tudo vai fluir de uma forma incrível e maravilhosa. E obviamente que é preciso fazer tudo isso. E não, neste caminho não é tudo rosas nem pensar. Por tudo aquilo que nós temos que ir mudando, desafiando, transmutando. Tem altos e baixos, tem camadas que temos que ir limpando, tem desafios no nosso olhar para dentro. Mas a única coisa que posso dizer-te é que vale muito a pena tudo isso. O realmente fazeres de uma vez por todas e viveres de uma vez por todas aquilo que está para ti. Porque quando encontras, quando faz clique, quando tudo faz para lim-pim-pim, a seguir sim, entra tudo em grande velocidade. E antes, anda a velocidade, de repente, ai, trava, de repente, e anda-se nisso. Então, vai à base para a seguir tudo fluir. Este é realmente o meu convite, hum, que te faço e que te deixo hoje. E deixo também aqui com este memorando que eu fiz, que eu decidi criar, acerca do ser. Então vem sempre muito, sempre vem muito, cada vez mais, à ideia, a importância de eu ser eu, de eu entender quem eu sou, da minha essência, porque se eu não sei bem a minha essência, o que é que eu amo, o que é que eu gosto, o que é que eu vibro, o que é que eu brilho, não é? O que é que me faz realmente brilhar, de nada vale. Então, o ser é isto. O ser, este memorando que eu gosto, que eu trouxe, que eu criei. Então, para ser, eu tenho que sentir. Sem isto, o mental é maravilhoso e incrível, como eu digo, mas chapéu. Sentir, eu tenho que expandir e a seguir eu realizo. Então, ser é isto. Eu venho ser nesta vida para poder sentir, para poder expandir tanto que existe em mim e para realizar, sem dúvida. Então, isto é a base do ser. Eu convido, se fizer sentido também, para que possas tirar um print a este slide, por exemplo, e que possas partilhar, para que possas chegar a mais pessoas este memorando que tem muito, não é? E quem realmente agora aqui me ouve entende o que é que está por trás de cada letra, não é? Mas poderes realmente tirar, partilhar, partilha. ah, Nas tuas redes também, podes me identificar, tenho todo o gosto nesse sentido. Ah, e leva contigo este memorando para que sintas mesmo isto, que tens que sentir para poder expandir, para poderes realizar. E aí vais estar realmente no melhor de ti, na tua essência, no teu melhor vibrar e vais entender que os olhos brilham muito mesmo, todos os dias. E que aquilo que é a ação de existir diária vai estar com a intenção bem canalizada, que estás realmente com muita coisa a fazer, mas a tua energia está muito bem gerida, porque tu estás a ser tu. E quando estás a ser tu, tudo flui, tudo acontece, as pessoas certas chegam até ti, os convites certos, as oportunidades certas, tudo surge. Então confia, que é a cereja sempre no topo da pirâmide,
confia neste método de ser. E que espero que tenham gostado deste ser. Então o futuro pertence àqueles que acreditam nesta beleza dos sonhos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então deixe com esta mensagem e que possam sonhar mais acordados. É tão bom sonhar acordado, sonhar como se já fosse, como se já existisse. Isso aumenta a minha vibração interna, isso permite relaxar, permite confiar em algo maior e melhor do que nós e permite, sem dúvida, viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais plena, muito mais vibrante, muito mais alegre, muito mais expansiva, muito mais tanto, tanto. E desde já muito grata por escutarem e quero deixar aqui este convite. Algumas pessoas já conhecem o que eu faço em nível de sessões individuais e lembrar que todo este caminho, eu gosto de dizer isto, todo este caminho nós fazemos e todas as respostas estão em nós. Todas as respostas estão em nós. Mas muitas vezes, quando nós temos alguém que nos ajuda e guia no caminho, nos faz olhar melhor, nos dá a estratégia certa ou nos diz o que é ali mais certo naquela altura. Às vezes basta uma pequena coisa para fazer um desbloquear no sentir da outra pessoa. Então, um mentor ajuda nesta forma. Ampara a caminhar, ampara no ajuste das estratégias internas, ampara nisto tudo, guia para que seja mais fluido e mais fácil o caminho, para que seja de uma maneira mais fluida acima de tudo. Então, nas minhas mentorias individuais, é isto que eu realmente ajudo realmente a guiar, a trazer-te a clareza e as respostas que estão todas em ti. Eu não sou eu que entrego respostas, eu facilito o olhar para essas respostas. Eu facilito olhar de uma forma diferente para estratégias, para colocar no caminho, para planos a implementar. Eu faço esse papel de facilitadora de olhar. Facilitadora de olhar. E é isso que nas mentorias individuais, que é uma sessão individual, onde ajudo a trazer mesmo isso, onde ajudo a trazer mais clareza daquilo que amas fazer, daquilo que realmente ajuda a brilhar o olho, para conseguir sentir tudo aquilo que desejas alcançar e que mereces. Ajudando a elevar num encaixe das várias áreas da vida mesmo, a elevar resultados, a realmente manifestar neste plano aquilo que é necessário ser manifestado e que está para ti, e ajuda a encontrar este caminho que está todas as respostas, como eu digo, estão todas em ti. Só que muitas vezes é preciso alguém a facilitar este caminho. É isto que um mentor faz, é isto que eu realmente gosto muito de fazer e que nas mentorias individuais trago e contribuo para, numa sessão individual, ajudar-te a alinhar realmente tudo isso para que aquilo que é necessário acontecer, que aconteça. Então é isto realmente que existe e que acontece em sessões de mentoria. Na minha página também tenho um link direto, tenho uma página a página no Instagram, então é entender realmente que muitas vezes quando temos alguém que nos ampara, que nos facilita o olhar e o processo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, acima de tudo. É isso. Então, muito grata por esta primeira masterclass. Espero que tenhas realmente absorvido aquilo que eu quis trazer bastante aqui e que trouxe não só, obviamente,
conteúdo por trazer conteúdo, não. Eu quis trazer aquilo que me foi que eu senti em mim e que sinto que também funciona com pessoas que acompanho, e então eu trouxe mesmo a base e a essência que eu considero que faça a diferença se olhares realmente bem para aquilo que partilhei, para estas várias chaves. Olha para cada uma delas com olhos realmente de absorver. Olha com olhos de absorver para poderes a seguir, sim, impulsionar tudo aquilo que desejas e que mereces que exista e que aconteça na tua vida. Este é realmente o meu convite hoje, nesta primeira masterclass, a primeira de muitas e de muitas novidades a partilhar, mas este é o convite base. É o convite a conheceres e a entenderes realmente aquilo que faz os teus olhos brilhar. E sabendo isto, sabendo esta essência, esta base da pirâmide, sabendo isto, a seguir os próximos passos podem surgir, porque está tudo alinhado, tudo bem estruturado internamente, e estamos sempre em reajustes, não é, internos, mas a grande base está alinhada para realmente a seguir implementar tudo o que é preciso implementar em grande performance, mas esta é a base. Este é o primeiro convite que te deixo hoje, nesta primeira masterclass, de olhares para este brilho que existe realmente aí e conheceres quem és, aquilo que amas, aquilo que gostas, para tanto que está para ti poder acontecer na tua vida. Obrigada, um grande beijinho a todos e vemo-nos. Beijinhos.